Bom dia, irmãos. Irmãos queridos, e nós temos desenvolvido mensagens, e eu falo que nós estamos vivendo um tempo religioso de grandes desafios. E como a gente tem afirmado, nós estamos vivendo um dos piores momentos, onde o paganismo ele está sendo nomeado de cristianismo, e isso tem confundido muitas mentes e muitos corações. Os deuses pagãos refletiam as ambições e as vaidades dos seus adoradores. E, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde as igrejas elas refletem a vaidade e os corações daqueles que ali frequentam. E isso pode produzir tanta fumaça que a gente acaba deixando de entender o que é realmente Deus, e o que realmente agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Não sei se você tem essa sensação e essa dificuldade no meio de tantas vozes, de tantos estilos, de tantas formas, que é correto, ou aquela visão tudo serve, que é o outro extremo terrível. Mas a única forma de entendermos aquilo que realmente agrada a Deus é quando nós vamos à palavra. A Bíblia diz, e ela revela esse Deus. Ela nos informa o gosto desse Deus, o caráter desse Deus e como nos relacionarmos com Ele. Então, nessa manhã eu gostaria de que juntos pensássemos sobre o princípio da separação, que é um princípio defendido pela Bíblia desde Gênesis e até Apocalipse. E pensávamos sobre o que significa separação, o que é que Deus espera de nós, quais as atitudes que Deus espera de nós, aonde Ele percebe que nós estamos vivendo a separação. Então, convido você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo de número 15. 1 João capítulo 2 e versículo de número 15. Continue orando pelo pastor Alexandre, ele está lá no Pará, e pelas fotos está sofrendo muito lá no Pará. Meu Deus, né, José? Que sofrimento. Terrível. Esse povo, né? Vamos ser missionários, irmão Pedro? Vamos ser missionários? Essa é a parte boa, né? 1 João capítulo 2 e versículo 15, que diz-nos a palavra do Senhor? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos orar. Querido Deus, quando olhamos para nós e percebemos as nossas limitações, e elas são gritantes, isso nos faz entender o quanto precisamos do Senhor. Nossa mente é limitada, nossa percepção é falha, mas o que nos dá esperança é que, com a salvação, o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo. E esse Espírito que é capaz de nos convencer e de nos instruir em justiça. Então pedimos agora, nesse momento, que segundo a Sua graça e misericórdia, o Teu Espírito Santo tenha liberdade de me usar como instrumento nas Tuas mãos para comunicar a Tua palavra aos ouvidos dos meus irmãos, como também que esse Espírito Santo ministre poder aos ouvidos e corações dos meus irmãos para entender a Tua palavra, a Tua verdade, e entenderem ao ponto de se renderem a ela. Tu és o único e verdadeiro Deus e não existe outra verdade que não venha do Senhor. Por isso, seja o nome do Senhor glorificado nesse momento e para toda a eternidade. Amém. Amém, meus irmãos. Podeis assentar. Quando a gente fala sobre separação, nós não podemos entendê-la se não olhamos para a palavra de Deus. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para si. Ele nos criou povo seu.
para a sua honra, para a sua glória. Esse foi o propósito que Deus teve quando criou você e criou a mim. Mas um dia, nossos ancestrais Adão e Eva entenderam que aquilo que Deus oferecia, aquilo que Deus era, a verdade que Ele representava, para eles não significava a verdade prazerosa. E eles escolheram um outro caminho, equivocados, errados, e escolheram e permitiram-se ser contaminados por aquilo que a Bíblia chama pecado. E pecado é vaidade, e pecado é mentira, e pecado é imoralidade, e pecado é injustiça, pecado é cobiça, e toda sorte de coisas que a Bíblia relaciona para as quais nós não fomos criados. Que não refletem a glória de Deus, que promovem dor e destruição. E o homem se contaminou com estas coisas. E por estar contaminado com estas coisas, Deus se afastou deles. Mas Deus, que é rico em graça e misericórdia, Ele ofertou ao homem a oportunidade de retornar a esta comunhão. E agora esse homem está espalhado pela terra, contaminado pelo pecado. Então Deus mostra agora, olha, existe uma coisa que você precisa fazer. Se você quer voltar a esta comunhão, você tem que sair do meio deles. E você tem que afastar-se das coisas que eles abraçaram. E você tem que afastar-se do amor que eles têm pelas coisas erradas. Você tem que se afastar deles e se voltar inteiramente para mim, para que nós possamos ter novamente esta comunhão. Nunca devemos nos esquecer que o que afastou o homem de Deus não foi o desamor de Deus para com o homem. O que afastou o homem de Deus foi as escolhas erradas que ele fez. O pecado que o homem abraçou. E a forma também de nos reaproximarmos de Deus não é outra. Se o pecado nos afastou de Deus, é nos afastando do pecado que nos aproximamos novamente de Deus. Não existe aproximar-se de Deus sem separar-se do pecado. Se pensarmos de outra forma, não estamos entendendo corretamente quem é Deus. Em Levíticos, capítulo 18, versículo 24, quando o Senhor, então, dentro da sua graça, Ele escolhe e separa um povo, e ali Ele começou a mostrar-nos o que é separação. Ele, de todas as nações, escolhe uma família, e através dessa família Ele vai revelar a nós aquilo que é verdadeira comunhão, e esse era o intento de Deus, quando separa Abrão. E ele escreve lá em Levíticos capítulo 18, versículo 24, quando Deus está realmente mostrando ao povo que a única forma de ter comunhão com Ele é quando o homem se afasta do pecado, porque se o homem não se afastar do pecado, ele continua afastado de Deus. E ele vai determinar em Levíticos 18, 24, com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Ele chega para aquele povo, ele diz assim, olha, sabe essas nações que estão espalhadas e eu vou espalhar, eu vou tirar do meio de vocês, eu vou tirar do meio de vocês e elas vão sair dos olhos de vocês porque eu não concordo com aquilo que elas fazem. E porque eu não concordo com aquilo que elas fazem, eu não posso ter comunhão com eles. Mas eu quero ter comunhão com vocês. Mas para que eu possa ter comunhão com vocês, eu vou tirar vocês do meio dessas nações, mas eu não quero que vocês voltem a ter comunhão com essas coisas. Porque se vocês voltarem a ter comunhão com estas coisas, vocês vão deixar novamente de ter comunhão comigo. E é assim que aconteceu. Deus separa então aquele povo. Deus não só separa geograficamente, mas Deus separa aquele povo culturalmente. Deus separa aquele povo moralmente. Deus separa aquele povo naquela característica de caráter. Deus separa aquele povo. E Deus determina. É assim que eu posso ter comunhão. E só dessa forma eu tenho comunhão. Mas você vai ver na história que houveram vezes que o povo voltou-se para outras nações e para os costumes de outras nações.
E o que aconteceu quando o povo de Israel voltou-se para o costume de outras nações, para a prática pecaminosa de outras nações, Deus se afastou deles. E eles experimentaram em suas vidas aquilo que as nações sem Deus experimentam em suas vidas: dor, tristeza e destruição. Quando Deus nos ensina o princípio da separação, não é uma visão de ditadura, não é uma visão de privar você do prazer. Ele está dizendo, não existe prazer fora daquilo que eu tenho conhecido e falado a você sobre prazer. Mas você é livre para acreditar no que eu estou dizendo e você pode ou não acreditar. Deus vai dizer, não existe nada no mundo que seja melhor do que aquilo que eu ofereço a você. Não existe nenhuma fórmula melhor do que aquela que eu tenho estabelecido para você. Mas você pode acreditar, você pode não acreditar. Toda vez que Israel acreditou que Deus era o melhor para eles, eles foram abençoados. Mas toda vez que Israel não acreditou que Deus era o melhor para eles foram amaldiçoados. Por Deus, não. Foram amaldiçoados por suas escolhas e pelos seus pecados. Deus, segundo Tiago, não é tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Deus é amor, justiça, verdade, santidade. Quando o homem se destrói, não se destrói porque Deus o está destruindo. O homem se destrói porque escolheu caminhos de destruição. E os caminhos que ele escolheu de destruição trazem a destruição que eles escolheram. Levíticos capítulo 20, versículo 23 ainda, a palavra de Deus vai reafirmar aquele povo e tornar isso claro aos ouvidos daquelas pessoas. E não andeis nos costumes das nações, que eu expulso de diante de vós. Porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. Ele está dizendo, olha, você não deve seguir o mundo, você não deve acompanhar o mundo, você não deve ter os valores do mundo, você não deve ter prazeres nas coisas que o mundo tem, porque essas coisas que eles fazem me cansam. E porque eu me cansei, eu os afastei de mim. E se vocês fizerem as mesmas coisas, me cansarei de vocês também. Irmãos, nós temos que entender de uma forma muito clara. Ou nós cremos que Deus é suficiente, ou nós cremos que o mundo nos é suficiente. Porque se quisermos ser amigos do mundo, seremos inimigos de Deus. E nós não estamos falando do mundo no sentido globo, nós estamos falando do mundo no sentido cultura, hábitos, princípios, costumes. Nós estamos falando do mundo no sentido de estrutura moral, conduta, caráter. A Bíblia diz que nada que existe no mundo, nada. Você fala assim, existe alguma coisa boa no mundo? A Bíblia diz nada. Tudo está contaminado. Nada pode ser aproveitado. E por que Deus ensina e exorta-nos a nos afastarmos do mundo? Isso só é entendido quando nós entendemos quem é Deus. E nós já lemos aqui, vamos ler novamente Levíticos capítulo 19, versículo de número 2. Levíticos capítulo 19 e versículo 2 este é um versículo que você nunca deveria deixar de ver na Bíblia. Todo dia você deve colocar diante dos seus olhos. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus não concorda com o pecado. Deus não concorda com a mentira. Deus não concorda com a violência. Deus não concorda com a imoralidade. Deus é santo. Ele é perfeito. Ele não tem comunhão com essas coisas. E por causa da sua santidade, ele não pode ter comunhão com as pessoas que praticam essas coisas. Minha mãe, quando pequeno, dizia, talvez a sua também disse, é um ditado que se tornou muito popular nos tempos antigos. Diga com quem tu andas e eu direi quem é você. Porque quando a Bíblia fala de comunhão, ela vai dizer que só existe comunhão com pessoas que pensam
e têm os mesmos valores. Não tem como ter comunhão quando pessoas pensam de forma diferente. É como comunhão com palmeirenses e corintianos. Impossível. É impossível. Eles têm prazer em coisas diferentes. Em comunhão com quem ama a verdade e quem tolera a mentira. Impossível. Quem ama a verdade suportar quem fala mentira. É insuportável. Nós estamos vendo na nossa sociedade a visão da tolerância. Nós temos que tolerar as diferenças. A única forma de tolerar as diferenças é quando você as aceita como normal. Se você entender que a homossexualidade é normal, então você vai aceitar. Mas se você não concordar, nunca você vai suportar. Você não concorda. Deus é longânimo. Ele retarda a sua ira, mas ele nunca será tolerante. Ele nunca suportará o pecado. Ah, Deus me entende. Não, pecado, ele entende. É pecado. Ele entende. Deus sabe que eu sou fraco, ele entende. E se você não buscar nele refúgio e força, é destruição e miséria. Porque Deus é santo. Amados irmãos, nós precisamos ser santo porque ele é santo, porque ele diz a única forma de termos comunhão com ele é se formos igual a ele, ou seja, santo como ele é santo. Há muitas pessoas que estão a dizer, nós não estamos no tempo da lei. A lei foi criada, estabelecida, para que através dela nós conhecêssemos Deus. A lei foi isso. Quando Deus disse não mata, ele está dizendo, eu sou contra as pessoas que matam. E se você quer ter comunhão comigo, não mate. Quando a Bíblia diz, não mentais uns aos outros, sabe por quê? Porque Deus é contra a mentira. E se você quer ter comunhão com ele, não pode mentir. E quando você mente, você está abrindo mão da comunhão com ele. Deus nunca será conivente conosco e com o nosso pecado. A própria lei do nosso país diz que quando nós estamos ao lado de uma pessoa que escolheu praticar um crime e não fazemos nada para impedir ou protestar contra aquele ato, nós nos tornamos coniventes, cúmplices e seremos sujeitos às penalidades da lei. Deus é santo. Pastor, mas ser santo parece aos nossos olhos algo impossível. Humanamente impossível. Mas com o Espírito Santo, a palavra de Deus, o corpo de Cristo, perfeitamente possível. Porque ele nunca exigiria de nós o que não fosse possível ser feito. E ele nunca exigirá de nós algo que, primeiramente, ele não nos dê os recursos para cumprir. Então, se Deus diz que eu devo ser santo, ele já me deu os recursos para que isso seja possível. Nós devemos ser santos porque isto está estabelecido por Deus. E às vezes, talvez você queira ser santo do seu jeito. Porque cada um de nós temos uma ideia de santidade. Ah, eu acho que isso pode. Ah, eu acho que não pode. Ah, já viu esse conflito de santidade do meu jeito? Mas infelizmente, ou felizmente, santidade não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E ele estabeleceu o jeito dele. Em Levíticos capítulo 7, versículo 21, e por que eu estou lendo Levíticos e vários textos do Levítico? Porque ali Deus está comunicando ao povo e revelando ao povo quem ele é e o que o povo precisava ser para ter comunhão com ele. Então, por isso, Levítico é um livro que Deus vai estar determinando de forma prática. Deuteronômio vai dizer a lei e Levítico vai dizer de forma prática como as pessoas devem praticar a lei. Olha o que diz 7, 21. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, com a imundícia de um homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer de carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo.
Amados irmãos, Deus queria que as pessoas entendessem a sua santidade e Ele vai ensinar sobre essa santidade. E olha como Ele vai usar uma forma muito simples para as pessoas entenderem. Ele vai dizer assim, olha, quando você encontrar um animal morto, um cadáver, e você tocar nele, você não pode me adorar naquele momento. Você é sujo. Você se sujou. Eu sou santo. Você não pode comparecer diante da minha presença. E por que o cadáver? O cadáver está em estado de putrefação. Ele está morto. Ele é sujo. É uma questão de dias, você vai perceber o cheiro, o odor horrível. E Deus diz, se você toca no cadáver, não pode me adorar. Você está sujo, eu sou santo. Quando Deus vai estabelecer aquela cultura culinária, não coma porco. Talvez você fale assim, mas não, Deus queria usar. Existem, irmãos, animais que Deus criou e eles têm uma função, eles são lixeiros. Porco é lixeiro, camarão é lixeiro, bagre é lixeiro, jacaré é lixeiro. Eles comem cadáveres, eles comem resto. E Deus diz, você não come esse animal porque ele é sujo. E eu sou santo. Então, se você quer ter comunhão comigo, não coma esse animal, porque se você comer esse animal, não pode aparecer diante da minha presença, porque você está sujo. É lógico, Deus estava usando isso. Não é um animal que não salva. O porco não vai levar no céu ou para o inferno. Ele estava ensinando aquele povo através da sua cultura alimentar, cultura de celebração. Ele estava ensinando aquele povo uma cultura que revelava o seu caráter. Eu sou santo e vocês devem ter um comportamento que revele às outras nações quem eu sou. Você já pensou isso? Por que Deus proibiu o povo dele de comer porco? Porque porco era sujo. Você já foi no interior e já viu criação de porco? Meu Deus. Fede. Eu lembro, você não comeria a comida que os porcos. Eu fico imaginando o pródigo. O negócio é sujo. Eles foram criados para isso, eles foram criados para comer lavagem. Sabe o que é lavagem? O resto da comida que sobra da sua casa. Sabe aquelas coisas que sobram? Que vão para o lixo? É comida? Porco come. Porco é sujo. E porque porco era sujo, o homem que comesse porco não podia estar diante de Deus, porque Deus é santo, e ao comer o porco, ele estava sujo. Ninguém que desce a lama volta de lá limpo. Toda vez que nós nos envolvemos com coisas sujas, nós nos tornamos sujos. Por isso Deus exigia que esse povo se banhasse. Vai lá e se limpa. Se lava e depois chega diante da minha presença. Quando o sacerdote ia fazer adoração, antes de entrar no templo, ele se lavava. Ele tirava as suas vestes e colocava as vestes sacerdotais limpas, para estar diante de Deus limpo. E sabe por que ele deveria estar diante de Deus limpo? Porque Deus é higiênico? Não, Deus é santo. E ele não suporta nada que seja sujo. Porque o pecado é algo que macula a sua santidade. E ele não aceita, e não aceitará que a sua santidade seja maculada. Por isso ele nunca terá comunhão com alguém que escolheu o pecado. É muito interessante e é importante, amados irmãos, que nós entendamos isso. Porque muitas pessoas estão se relacionando com Deus e esquecendo que Ele é santo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, a palavra toda de Deus vai falando sobre isso. Sabe por que a Bíblia, sabe por que foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos saber como termos nossa comunhão com Deus e como conservarmos essa comunhão com Deus. Por isso, lá de Gênesis, Apocalipse, Deus vai estar nos advertindo. Não faça isso, não faça aquilo. Isso é errado, aquilo também é errado. Sabe por quê? Porque Deus quer ter comunhão com você. E Ele quer te ensinar o caminho desta comunhão.
Adão e Eva escolheram o caminho errado e Deus quer trazer você, através de Cristo, ao caminho. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Os animais, para os judeus, representavam aquilo que é imundo. Paulo vai dizer aqui, agora escrevendo aos irmãos de Corinto, ele vai dizer, sabe aquilo que está no mundo é como o porco. Sabe aquilo que está no mundo é como o camarão imundo. Sabe aquilo que está no mundo é como o bagre do fundo do rio. Aquilo que está no mundo é sujo, então você não deve tocar em nada que existe no mundo, porque tudo aquilo é imundo, e se você tocar aquilo que é imundo, não pode me adorar. Ele vai dizer, ele não vai só falar assim, convive, ele fala, não toque. Você percebe? Às vezes as pessoas acham que Eva fez uma interpretação errada da palavra de Deus. E aqui nós vemos que ela não estava errada quando ela disse, olha, Deus disse para mim não comer e nem tocar. E é verdade. Deus disse, mantenha-se tão longe ao ponto de você nem achar bonito, ao ponto de tocar. Olha aqui. Não, bem longe. Nem toque. É imundo. E essa é a verdade. Não toque em nada que existe no mundo. Aqui é absoluto. Ele está dizendo, dá alguma coisa. Existe alguma coisa do mundo que. Lógico, a máquina de lavar pode tocar ela. O carro. Não está falando disso. Ele está falando sobre a cultura, os valores, o prazer, a forma de prazer. Isso que o mundo escolheu, cobiça. Está por trás a cobiça, a inveja, a imoralidade, a injustiça, a violência. Estas coisas são abomináveis. Efésios capítulo 5, versículo 11, Paulo vai enfatizar por quê que agora estou lendo o Novo Testamento. Lá no Velho Testamento Deus diz, não toque nas coisas do mundo, mas talvez as pessoas dizem, agora nós estamos na graça. Então Paulo vai dizer, olha, o Deus Santo continua sendo santo e você não podia comer o porco, agora você não pode tocar num mundo que é porco. Ou seja, Deus continua sendo santo na lei e continua sendo santo na graça, e nós, se queremos ter comunhão com Ele, temos que ser santo, porque Ele é santo. E Deus está repetindo, agora de forma diferente. Ele vai dizer em Efésios 5,11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, condenai-os. Ele vai dizer, não se contamine com o mundo, mas condene esse mundo pelas suas escolhas. Não aceite a forma. Ele vai dizer, não se silencie. Demonstre a eles a indignação que Deus tem por eles. Para que através disso, quem sabe, eles procurem Deus. Porque quando nós nos silenciamos com o mundo, e com aquilo que o mundo faz, dá a entender ao mundo que Deus não tem problema com aquilo. E quando nós dizemos ao mundo, através do nosso silêncio, que Deus não tem problema com aquilo que é mentira, faz com que as pessoas não procurem Deus. Porque elas não têm consciência sobre a santidade de Deus. Cada vez que eu me misturo com o mundo, eu não só estou me afastando do mundo, não só estou me afastando de Deus, mas estou afastando aquelas pessoas de Deus. Porque quando eu me misturo com elas, eu estou sendo conivente com aquilo que elas fazem e não estou alertando a elas sobre o perigo que elas têm em praticar aquelas coisas que elas fazem. E a Bíblia chama isso de pecado. A Bíblia diz que eu e você somos atalaias. Nós devemos estar diante do mundo dizendo e os alertando, vem o juiz, ele há de julgar. E o seu juízo será terrível e doloroso para com aqueles que escolheram o pecado. E cada vez que nós estamos em comunhão com aqueles que praticam o pecado e não os alertamos, nós estamos nos condenando ao juízo.
6, versículo 14, Paulo foi um grande pregador da separação. E ele vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. Paulo vai usar aqui uma questão de relacionamento, namoro, casamento. Ele diz: não se junte com a pessoa que é do mundo, porque ela é suja. Não é aqui questão de discriminação. Deus ama as pessoas, não importa se elas sejam ricas, não importa se elas sejam pobres, não importa se elas sejam negras, não importa se elas sejam brancas. Deus ama a todas as pessoas. Sabe que Deus abomina o pecado delas. Não são elas que Deus odeia, é o pecado que elas praticam. A santidade de Deus faz com que Deus odeia aquilo que as pessoas fazem. E Deus está dizendo para um servo dele, dizendo: não se una com aquela pessoa, porque o que ela faz eu odeio. E como pode haver comunhão sua com ela, se ela escolheu viver de uma forma que me agride? Você quer ter comunhão comigo e comunhão com ela? Não faça isso. Não faça isso. Você vai se sujar. E é verdade. É alerta de Deus. Sabe por que Deus está fazendo isso? Ele está privando você da felicidade? Não. Ele está poupando você da dor e do sofrimento. O Salmo de número 1 vai dizer-nos, irmãos, que aquilo que Deus promete a nós é algo maravilhoso. Quando eu leio o Salmo de número 1, que é o resultado da separação, olha o que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está dizendo separação. Mas separação para ficar no sofá, assistindo televisão e dormindo, ou desligando, não dá para separar com a televisão, né? Desliga a televisão e fica dormindo. Não. Separação é sair do mundo e viver para Deus. Não é uma atitude inerte, é uma atitude ativa. Eu saio de lá e me dedico a isso. Eu deixo de fazer aquilo para fazer aquilo. O contrário do ódio é o amor. Sair do mundo, eu deixo de odiar e passo a amar. O contrário da mentira é a verdade. Eu deixo de falar a mentira e passo a falar a verdade. É isso que a Bíblia diz, que é separação. Olha o que diz o verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, para mim praticar a separação tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia é que vai dizer o que é separação. Crente que não lê a Bíblia não vai ter como viver uma vida separada do mundo, porque é a Bíblia que vai dizer o que é separação. Mas ele continua. Qual o resultado dessa pessoa que se afasta do mundo e se aproxima de Deus para viver essa comunhão? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, amado. Porque Deus diz: sai de lá, dedique-se aqui, e sabe o que vai acontecer na sua vida? Tudo vai dar certo. Porque aquilo que acontecia com o povo de Israel, quando eles se aplicavam à comunhão, tudo dava certo, prosperidade. Você fala: pastor, aqui nossa igreja faz campanha da prosperidade? Estou fazendo agora. A campanha da prosperidade é essa: santifique-se e você vai ser próspero. Não adianta orar 40 dias, 40 noites. Não adianta dar 1 milhão para Deus, estando contaminado com o pecado. O pecado te afasta de Deus. O problema não é quanto você tem orado, mas é o resultado dessa oração na sua vida, se isso está fazendo diferença. Porque há os beatos também nas igrejas batistas. E beatas não saem da igreja. Não estou dizendo que você é um deles ou delas, tá bom? O que vai fazer a diferença é o efeito da igreja, o efeito da palavra, é o efeito da oração. É isso que nós estamos buscando, não é oração, mas é o efeito dela. Não é a palavra, é o poder dela na nossa vida libertadora. É isso que nós estamos buscando. Não é religiosidade.
simplesmente de práticas litúrgicas, religiosidade de religação. Essa é a verdadeira religião. Amados irmãos, você quer prosperar na sua vida? Saia do mundo. Dedique-se ao Senhor. Você quer continuar na destruição, na miséria? Se afaste do Senhor e se aproxime cada vez mais do mundo. É o que a Bíblia diz. Agora, isso é um desafio. O Salmo de número 101 é um salmo muito precioso. Você quer viver uma vida de consagração? Isso vai exigir de você atitude. Não é só pensamento. Porque pensar Deus é santo. É fácil pensar assim, não é fácil pensar assim, Deus é santo, Deus é santo. A gente canta hino, né? Salmo de número 101 é um salmo onde Davi decide obedecer Deus. Eu vou me separar. Eu vou me separar do mundo. De forma prática. Ele vai dizer, cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Preste atenção. No início desse salmo, misericórdia e juízo andam juntos. Nunca se separam. Não entenda misericórdia sem juízo e não entenda juízo sem misericórdia. Mas entenda misericórdia como oportunidade para que não se manifeste o juízo. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. As duas coisas têm que estar sendo entendidas juntas. Não dá para pensarmos de Deus sem excluirmos a sua misericórdia. É a causa de eu estar em pé agora. Mas essa misericórdia que eu entendo de Deus não pode me afastar de um caminho de santidade. Ele é juízo, Ele é justiça. Eu sempre digo, nós estamos no tempo da graça. Pergunte a Ananias e Safira o que ele entende sobre graça. Ele vai entender para você. O que é graça no tempo da igreja. Talvez hoje nós não vemos os cadáveres, mas eles existem. Não diante dos nossos olhos, mas eles se conservam diante dos olhos de Deus. Deus continua sendo juízo. Mas olha o que diz. O salmista, ele continua. Portarei-me com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Ele está falando, a santidade não é só na igreja, não. Eu falo, é fácil ser santo aqui. Santidade é em casa também. Com o quarto fechado. Quando ninguém está em casa. Diante dos vizinhos. No trabalho. Ele diz, eu vou ser santo na casa do Senhor. E na minha casa também. Santidade deve ser uma decisão que nós tomamos. Que leva-nos a termos um caráter identificado com Deus. E caráter é diferente de práticas boas. Porque amar de uma forma conveniente, o mundo sabe amar dessa forma. E amar de forma conveniente é amar as pessoas que nos fazem bem. Nos dão presentes. Mas amar o inimigo é caráter. Não é conveniência, não é sentimento. Eu mesmo não tenho nenhum sentimento quando eu amo meu inimigo. Eu só tenho um desejo, praticar coisas que mostrem a ele que existe um estilo de vida melhor do que aquele que ele está escolhendo viver. Quando amar é caráter, a gente ama inimigo e amigo. Mas quando não é caráter, é só amigo. Quando a verdade é caráter, nós praticamos a verdade quando ela nos dá prejuízo e lucro. Mas quando não é caráter, é só quando nos dá lucro. Que Davi está falando, eu quero santidade como caráter, não como conveniência. Eu quero ter um caráter cristão.
E ele continua, não porei coisa má diante dos meus olhos, a boca fala do que o coração está cheio. Ele diz, eu não vou me contaminar com as coisas que vão me afastar dessa separação. Eu vou desligar a televisão. Ah, pastor, mas só um pouquinho de imoralidade, um pouquinho de violência, isso não faz mal. Tome um pouquinho de veneno e depois você diga se faz mal. Sabe por que você pensa assim? Não faz mal um pouquinho de violência, um pouquinho de imoralidade, você já está contaminado. Você não sabe mais o que é certo e o que é errado, e você já não tem mais repugnância por aquilo que é errado. Porque quando justiça é um caráter, quando a gente vê injustiça, a gente não se conforma. Eu não sei como você reage quando você vê injustiça. Me inquieta. Porque o dia que não me inquietar, eu vou ter que voltar para o Senhor e dizer, Deus, eu já estou contaminado ao ponto que essas coisas já não me atingem mais. Então, Davi vai dizer, eu não vou me alimentar com nada que não me conduza a uma vida de separação e de comunhão com Deus. Ele vai dizer, eu odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim, ou seja, eu não quero ter comunhão com ninguém que não tenha esse princípio. Eu vou conviver com eles, mas eu não vou ter comunhão com eles. É diferente conviver com as pessoas do mundo e ter comunhão com elas. Porque ter comunhão é participar de suas vidas e elas participarem de nossas vidas. Isso é comunhão. Conviver, nós convivemos com pessoas de várias crenças, de vários credos, de vários estilos, com pessoas. Agora, comunhão, nós escolhemos. Você leva qualquer pessoa para a sua casa? Você leva somente pessoas que você entende que são boas pessoas. Ou que você deseja que sejam boas pessoas, para influenciá-las. Mas ele continua. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Ele vai dizer assim, eu não gosto de fofoca e não gosto de fofoqueiro. Porque tem gente que não gosta de fofoca, mas gosta de fofoqueiro. Eu não entendo isso. Você entende isso? Pastor, eu não gosto de fofoca, mas eu gosto daqueles programas lá, né? De fofoca, de saber da vida dos artistas. E tem um programa de fofoca da igreja. Irmãos, Davi está dizendo, eu não gosto de fofoca, ou seja, eu não faço fofoca dos outros e não gosto que as pessoas venham fazer fofoca dos outros para mim. Porque isso, sabe por quê? Porque isso aborrece o Senhor. A Bíblia diz que 7 coisas aborrecem o Senhor. A 7ª, sua alma abomina aquele que provoca dissensões entre os irmãos. Deus não gosta disso, eu não gosto também. Ele vai continuar. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra para que se assentem comigo os que andam no caminho reto. Esse me servirá. Eu vou me juntar àqueles que querem ser separados para Deus. É assim que nós nos fortalecemos nesse objetivo de separação, quando nós nos unimos a pessoas que querem serem separadas para Deus como nós queremos. Quem são os meus amigos? Jesus vai dizer, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele vai estar dizendo, quem deve ser os seus amigos? São aqueles que fazem a vontade do Pai, como você. E se ele não quer fazer a vontade do Pai, você deve evangelizá-lo. E se ele não quiser ser evangelizado, então ele não serve para ser seu amigo. Amados irmãos, a Bíblia diz de forma clara que ele vai terminar. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Ah, eu odeio a mentira. E não só odeio a mentira, mas odeio aqueles que praticam a mentira. Esse eu não vou suportar diante de mim. Observa que Davi vai descrever aqui um homem que aceitou viver uma vida separada. E separação é algo prático, não é filosófico, não é religioso, não é ritualístico, é algo prático. Eu não estou dizendo para você odiar as pessoas que não pensam como você, apedrejá-las, não é isso que a Bíblia diz. Ela só está dizendo, não tenha comunhão com elas. Você deve ganhar elas para Cristo e deve amá-las ao ponto de falar de Cristo a elas. Mas a Bíblia diz, não tenha comunhão com o pecado.
Você já percebeu que as pessoas convidam você para ir no barzinho? E você vai, mas quando você convida elas para vir na igreja, quantas vêm? Vamos na praia comigo? Ah, vamos. Vamos na igreja comigo? Quantos vêm? Eles não querem comunhão com Deus. E o inimigo está usando essas pessoas para tirar a sua comunhão com Deus. Ele sabe que a gente é sensível à amizade. E a gente faz muitas coisas pelos amigos. E temos a capacidade de fazer coisas que aborrecem o Senhor por causa dos nossos amigos. Eu fiz isso quando era jovem. Era a época dos barzinhos. Eu não bebi pinga, mas uns cinzano eu bebia. Martini, eram as coisas assim. Estou falando sério, eu era cristão. Mas eu queria estar inserido no meio dos meus amigos da faculdade. No final de semana, eles iam para os bares. Eu queria ser amigo deles, mas para ser amigo deles não adianta eu chegar lá e não fazer o que eles fazem. Então eu achava que aquilo não tinha problema. Mas meu pai falava uma coisa, eu não fiz muito isso não foi muito tempo não. Graças a Deus, meu pai falava, eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Aquilo era terrível. Deus está vendo. Meus irmãos, juízo e misericórdia andam juntos. Deus está vendo. E o problema não é se o pai vê, se o pastor vê, se o diácono da igreja vê. Eu gostaria até de não ver. O problema que você tem é que Deus está vendo. E o meu juízo, comparado de Deus. Sabe o que a igreja pode fazer com você? Tirar você do hall de membros. Esse é um problema para você? Você deve temer aquele que tem o poder de destinar a sua alma ao inferno. É esse que você deve temer. Pastor, igreja não. Mas se você temer Deus, você vai se comportar de uma forma adequada na igreja. Não por causa do pastor, mas por causa de Deus. Porque pessoas, por causa do pastor, eu chego e as pessoas, o pastor chegou. Não sei por quê. Continue fazendo. Eu não sou melhor que você, eu sou tolo. Agora, se você está fazendo o que é errado, não faço porque eu cheguei. Faço porque Deus não gosta. Porque haverá momentos que eu não vou estar lá. E você vai estar fazendo coisas que aborrecem o Senhor. E esse é o problema. Amados irmãos, eu poderia falar sobre separação. Muitas coisas. Mas quero ainda falar Apocalipse capítulo 22, versículo 11. A Bíblia diz assim, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Deus entende e quer, e exorta-me a ser santo. Eu olho para mim e sei que eu não sou santo na proporção que Ele quer que eu seja. Você percebe isso em você também? Mas sabe o que Ele diz? Progrida. Não pare, porque às vezes a gente para. Eu sou pecador, mas quem não é? Não pare, não pare, não pare. Continua. Você é tão pecador quanto outros, mas melhore, melhore. Esse é o caminho. Porque às vezes a gente olha para os outros e vê eles imperfeitos e fala assim, você é igual. Não, seja igual a Cristo, esse é o parâmetro. Não é as pessoas. Mas o pastor dali eu não gosto dele, ele é errado naquilo. Eu não sou o parâmetro. O parâmetro é Jesus Cristo, apesar de eu entender que eu devo ser exemplo. Mas nunca perca a referência maior. É Jesus Cristo, não sou eu. É Jesus Cristo. É Ele que é o parâmetro. Você não deve ser santo porque você gosta do pastor, porque você gosta da igreja. Você deve ser santo porque você quer ter comunhão com Deus. Nós devemos liderar os nossos filhos a serem santos porque queremos que eles tenham comunhão com Deus. Porque, ao contrário, quando nós não queremos instruir os nossos filhos à santidade. Eu escrevi num artigo, terminei hoje a sequência. Escrevi não, reproduzi. Sobre como mandar seu filho para o inferno. Nenhum pai quer mandar o filho para o inferno. Qual pai quer mandar um filho para o inferno? Levanta a mão. Mas tem muitos pais que estão tendo atitudes que estão levando seus filhos a irem para o inferno.
Eles não estão fazendo nada para impedi-los. Por outro lado, eles estão estendendo o tapete vermelho para que eles vão para o inferno. Você quer? Então a santidade convém à nossa casa também. Amados irmãos, a Bíblia diz que a santidade é progressiva. Eu devo ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Essa é a visão do crente. É uma comunhão progressiva. Agora tem crentes que pararam no tempo. Eles ficaram um pouquinho parecidos com Cristo e pararam. Não, queremos ser mais. Eu sei que eu não sou perfeito como Deus quer que eu seja, mas eu estou perseguindo a perfeição. Eu sei que eu estou sujeito a falhas, mas eu quero falhar menos cada dia mais. Eu sei que ainda está longe de eu ser aquilo que Deus quer que eu seja, mas eu estou perseguindo, porque eu sei que eu vou alcançar. Porque Ele disse que eu vou alcançar. Aquele que começou a boa obra em mim, Ele vai completar. Ele disse isso. E eu vou ser. Ele prometeu. Amados irmãos, em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, olha o alerta de Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia diz que muitos que assentarão-se nos bancos da igreja, na eternidade, serão habitantes do inferno. E, tristemente, muitos que ocuparão os púlpitos da igreja, na eternidade, habitarão o inferno. E por quê? Praticaram a iniquidade. É isso. O problema é esse só. Porque você acha que Jesus Cristo veio a esse mundo e subiu na cruz para mostrar que nos ama? Ele mostrou através disso que nos ama. Para mostrar humildade, submissão ao Pai, Ele mostrou através disso submissão ao Pai. Mas sabe por que Ele subiu numa cruz? Por causa de um problema chamado pecado. É isso que fez com que Ele subisse na cruz. Não foi outra coisa. Tinha um problema e só existia uma forma de solucionar o problema. É que a dívida fosse paga. Amado irmão, Deus quer ter orgulho do seu povo e mostrar ao mundo a capacidade de gerar a verdadeira felicidade sem a necessidade do pecado. Ah, como Deus gostaria de mostrar ao mundo, olha, está vendo aqui essa pessoa? Ela não precisa pecar para ser feliz. Ela não precisa daqueles prazeres do mundo para ser feliz. E sabe quem é esse povo? Deus nos chamou para isso. Para mostrar ao mundo a verdadeira felicidade que vem da comunhão com Deus. Mas sabe o que é triste? Que as pessoas que estão na igreja estão tentando provar para si mesmo e para o mundo que eles podem também ser felizes praticando as coisas do mundo. E eu vou dizer para você, isso é mentira! É uma questão de tempo. Você vai saber disso. Você vai saber. Porque ao final, todo homem vai ser mentiroso e Deus será verdadeiro. É uma questão de tempo. Por isso, Mateus 5,16, a Bíblia diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus gostaria de usar nossas vidas para mostrar ao mundo, saia de lá, vem para cá, aqui é bom, é melhor do que aí. Mas sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Nós estamos tão contaminados com o mundo, que o mundo não precisa sair de lá para vir aqui, porque o mundo está aqui como está lá. E sabe qual é o problema? Hoje em dia, os crentes estão tão desgraçados como aquelas pessoas que estão no mundo. Estão desgraçados emocionalmente, estão desgraçados financeiramente, estão desgraçados familiarmente falando. E sabe por quê? Porque não se afastaram do mundo. Porque se tivessem se afastado do mundo, estariam vivendo as promessas de Deus.
Deus é suficiente. Deus é suficiente. Você não precisa de nada que existe no mundo para ser alegre. Ele é totalmente dotado de capacidade de gerar alegria. É igual as pessoas dizem, pastor, a sua igreja proíbe bebida? Não. Eu não preciso de bebida para ser alegre. Eu tenho Cristo. É só isso. Eu descobri que há formas de ser feliz que não preciso dessas coisas. Eu não preciso de cigarro, eu não preciso de droga, eu não preciso de imoralidade. Eu tenho tudo que Deus preparou para mim e é suficiente. Agora, quando eu vou buscar no mundo, sabe o que eu estou dizendo para Deus? O Senhor não me dá tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso eu vou buscar lá. Nós estamos ofendendo Deus. E vamos algum dia verificar. E alguns, infelizmente, no inferno. Eu falo que no inferno vai haver muita gente crente. Só que serão crentes sem oportunidade de arrependimento. Sabe o que diferencia você dessas pessoas? Você tem hoje oportunidade de arrependimento. Que bênção! Você pode mudar o destino da sua vida. E alguns aqui, o destino de sua alma. Saia do mundo, venha para Deus. Deus é suficiente. E é isso. Quando Deus, Deuteronômio 14, 2 e é o último versículo. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Deus quer que o mundo conheça que nós somos dele e somente dele e de mais ninguém. Isto é fidelidade. Não ir ao mundo, sabe o que é? Ser fiel. Meu prazer está nele e somente nele. Não há prazer fora dele. O mundo está entendendo que há prazer fora da fidelidade. Por isso, os relacionamentos conjugais contaminados com traição. Os relacionamentos de amizade contaminados com traição. Porque as pessoas escolheram viver, serem infiéis dos seus relacionamentos. Só que a Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis. E o que anda no caminho reto, este me servirá. Quando você escolhe separação, está escolhendo Deus. Quando você abre mão da separação, você está abrindo mão de Deus.